Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos aqui fazer uma revisão sobre o conteúdo de matrizes. Bom, primeiramente, vamos pensar o que é uma matriz. Lembrando que nós já vimos vetores aí para trás. Agora, nós vamos ver um vetor que ele é multidimensional, e é, na verdade, a matriz. Vocês já devem ter visto lá no ensino médio, provavelmente, o conteúdo de matrizes, que é muito comum. Geralmente é uma estrutura que tem linha e que tem coluna, ou seja, ela é bidimensional, linha, coluna. Vamos dar uma olhadinha na apostila para a gente ver o que nós temos aqui falando a respeito de matrizes. Vou colocá-la aqui na tela. Aparecer. Bom, aqui vetores, né, multidimensionais. Só acertar a tela aqui. Ok. Bom, como eu disse, a matriz nada mais é do que um vetor multidimensional, contendo linha e contendo colunas. E outra coisa que é importante que a gente saiba de uma matriz, ela é uma estrutura homogênea, ou seja, se você criou uma matriz do tipo inteiro, todos os elementos dela serão inteiros. Se você criou uma matriz do tipo float, todos os elementos serão floats. Ou seja, todos aqueles elementos são do mesmo tipo que ela foi criada. Enfim, uma estrutura bem parecida que a gente já viu por aí, provavelmente, é a estrutura, por exemplo, do xadrez, ou da dama também, mas vamos colocar o xadrez aqui, onde você tem as linhas e aqui você tem as colunas, certo? Colunas, linhas e colunas. Então você coloca as peças, lembrando que aí você tem a quantidade de peças para poder trabalhar nesse tabuleiro de xadrez, né? Enfim, é muito comum a gente ver isso aí. Então, o tabuleiro de xadrez nada mais é do que uma matriz. Inclusive, é uma matriz que tem o mesmo número de linhas, com o mesmo número de colunas. Nós vamos ver também como é que é o nome dessa matriz, conhecida como, quando ela tem o mesmo número de linhas com o de colunas. Bom, para a gente trabalhar aqui, né, dentro do C++, para a gente definir uma matriz, nós trabalhamos dessa forma, né? Matriz 3 por 4, por exemplo, uma matriz que a gente tem 3 linhas, 4 colunas. Sempre a estrutura vai ser exatamente essa. 3 linhas, colunas. Sempre aqui o número de linhas e aqui o número de colunas, certo? Essa é a matriz 3, 4, ou seja, 3 linhas com 4 colunas, certo? Então, sempre você vai lembrar disso. Se a gente for pensar, se a gente tem 3 linhas e 4 colunas, nós vamos ter 12 elementos. Então, também é fácil a gente descobrir o número de elementos, é só ver um número vezes o outro, né? O número de linhas vezes o número de colunas. E vai ser definido sempre desse jeito. Nesse caso, a matriz é uma matriz inteira de 3 linhas por 4 colunas. Bom, então, num caso geral que a gente pode definir, sempre vai ser dessa forma aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, se a gente tiver mais de uma dimensão, né, mais de 2 dimensões, por exemplo, 1, 2, 3 dimensões, por exemplo, essa é uma matriz de 3 por 6 por 5, né? Então ela tem, por exemplo, 90 elementos. Bom, aqui no nosso contexto nós não vamos trabalhar com matrizes assim. Fica depois para você estudar futuramente para esse tipo de matriz. Bom, olha essa matriz que tem aqui, que é exatamente a matriz que nós criamos. 3 linhas, 4 colunas. Detalhe importante, lá atrás a gente já havia dito que a matriz seria inteira. Neste caso que está aí na tela, é uma matriz do tipo float, porque ela tem, olha, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas, ou seja, é uma matriz também de 3 por 4, né? Só que do tipo float. Os elementos que nós temos dentro dela são ponto flutuante. Uma coisa interessante também que vale a pena destacar para vocês é que quando a gente, né, estuda matriz dentro da matemática, a gente sempre vai chamar, né, a primeira coluna aqui de 1, a segunda de 2, 3, 4. A primeira linha de 1, 2, 3. Aqui no caso da programação, a gente vai trabalhar conforme a gente trabalhou com vetores, né? A primeira linha é conhecida com 0, a segunda com 1, a terceira com 2. E a coluna a mesma coisa, primeira com 0, segunda com 1,
terceira com 2 e assim sucessivamente. Então, este elemento aqui, por exemplo, se a gente for ver, é o elemento 0, 0. É o elemento 0, 0. Ou seja, é o, né, o elemento que está na linha 0, coluna 0. Se a gente for ver, por exemplo, este elemento aqui, né, seria o elemento que estaria na nossa linha primeiro 2, né, nossa linha 2, com a coluna 2. Então, esse elemento é o elemento 2, 2. Certo? Sempre linha, coluna, certo? Cuidado para não confundir com os conceitos matemáticos, porque lá não começa do 0, começa do 1. Né? E aqui outra coisa interessante, a gente sempre costuma chamar a matriz, né, a linha sempre a gente costuma usar a letra I, né? Sempre a gente usa a letra I. Ah, isso é regra, né? Eu falei que sempre, né? Mas não é uma regra, você pode chamar de outro, mas convencionou-se chamar de I, né? A linha é I. E a coluna a gente chama de J, tá? De J. Olha que maluquice, ele fez um símbolo muito louco aqui. Enfim, a gente tem I e a gente tem J, ok? Sempre nessa ordem. Vamos continuar dando uma olhada aqui, que a gente tem agora as atribuições de valores. Por exemplo, numa matriz como essa, 2 por 3, do tipo float, né, a gente colocou aqui, olha, 0, 0. Ou seja, o primeiro elemento da matriz, eu fui lá e atribuí um valor a ele. Então, eu coloquei, olha, num, que é o número da matriz, né, 2, 3, e aí coloquei 0, 0 e coloquei lá 3,6. Repara bem que a matriz está aqui do canto. E aqui depois eu fui no 0, 1, que é o segundo elemento da primeira coluna, 2,7. 0,2 é o terceiro elemento da primeira coluna, da primeira linha, quer dizer, desculpa, é 1,5. Mesma coisa aqui, olha, 1, 0. Né? É a primeira linha, né? A segunda linha, no caso, é a primeira coluna. E assim foi sucessivamente, formando esta matriz que aqui está, ok? Bom, outra coisa importante para a gente ver, para a gente acessar os elementos da matriz, conforme tem a matriz aqui, que é uma matriz, olha, 2 por 3, por exemplo, se eu quiser acessar este elemento, né, que é o elemento 2 que está aqui, como é que eu vou fazer para poder acessar esse elemento? Basta que eu verifique qual é o índice dele. Se essa matriz, por exemplo, é chamada de match, né, e esse elemento 2, por exemplo, está na primeira, na segunda linha, né, no caso, na linha 1, coluna 1. Então, esse elemento é o match 1, 1. Então, se eu colocar ele em determinada variável, eu vou saber que é o elemento 2. Aqui nós temos um exemplo, olha, A, match 0, 0. Esse elemento aqui, ó, 3, né? Match 1, 2, na primeira linha, segunda coluna, né? Então, esse elemento aqui, ó, é o 1. Repara que aqui embaixo ele já coloca o I e J, né? O I é igual a 0, o J é igual a 1. Então, ele colocou mat 0, 1, por exemplo, é 15, ou a gente colocar assim, ó, mat de I, J igual a 15, certo? Que é a atribuição realmente do valor ao respectivo índice de linha e coluna. Bom, aqui nós temos um exemplo de matriz, né, já desenvolvido em C, para você dar uma olhadinha num primeiro programa, por exemplo, escrito em C. Né? Vamos lá. A gente tem include, etc. Porta, olha só, int n de 5 por 4. Então, eu criei uma matriz do tipo inteira, cujo nome é n, contendo 5 linhas, 4 colunas. Então, ele vai ter 20 elementos. Ela vai ter 20 elementos. E aí, como é que eu faço para poder colocar, por exemplo, 0 em todos os elementos daquela matriz? Quando foi visto vetores, né, a gente varria o vetor nada mais é do que uma matriz que só tem uma linha, né, ela não tem mais de uma linha. Então, a gente pode considerar o vetor como sendo uma matriz de uma única linha com várias colunas. Lá, a gente usava o for, que começava do elemento 0, que era o primeiro elemento, e ia até o último elemento, né? Ou seja, sei lá qual fosse, n, não importava. Aqui, como é que a gente vai fazer? Repara bem como funcionam os fors aqui dentro da matriz. O primeiro for que a gente vai fazer é int, aqui ele colocou o i, por padrão a gente geralmente usa i, mas se você quiser usar outra variável também pode, mas vou ser sincero, não usa não, precaução, usa sempre a variável i. Então, ó, for int i igual a 0, menor do que 5, porque vai 5. Então, ele começa, eu estou contando aqui, neste caso aqui, desculpa aqui,
Nesse caso aqui, né, eu estou contando a linha, porque vai do 0 até o 5. Quando eu começar a contar a linha, eu vou depois começar a contar, estou na primeira linha, e eu tenho que começar agora a varrer as colunas, que aí vai ser o J, que vai começar do 0 e ir até o 4. Então, nessa parte aqui, eu vou varrer a coluna. Então, cada coluna. Então, como é que funciona o meu for quando é um elemento bidimensional? No vetor é um for só, agora são dois. Quando eu começo o primeiro for, eu começo a pegar a primeira linha. É como se eu tivesse vários vetores assim. Então, eu tenho o primeiro deles, a primeira linha, e eu começo a varrer, sempre de 0, no caso dessa matriz de 0 até 5. Então, eu estou pegando o primeiro elemento. Aí eu entro dentro de um outro for. Eu vou começar a primeira coluna. Vou começar a primeira coluna, trabalhando com ela, aqui no caso de 0 até o 4. Né? Então, eu vou pegar a primeira coluna, aí eu varro, eu coloco o elemento 0. No caso aqui vai ser, nessa primeira passagem, 0 e 0, depois ele vai fazer aqui o 0 e 1, depois o 0 e 2, 0 e 3, 0 e acabou, né? Ou seja, fez a primeira linha da matriz, tudo com 0. Depois eu volto lá em cima e passo para a segunda linha. E aí eu vou varrer todas as colunas de novo, tudo com 0. Depois assim sucessivamente até eu varrer as 5 linhas da matriz. Do lado de cá, né, ele fez uma saída para a gente dar uma olhada. Se a gente ver bem, ele colocou, olha, matriz, aí ele fez um for de novo, um for dentro de um for, né? Um for, mesma coisa, se você ver bem, é o mesmo for que está em cima, 0 até 5. Aí aqui ele colocou um cout aqui para poder mostrar assim, linha 0, a primeira linha, e aí ele fez todos os elementos da primeira linha. Tá. Depois ele pegou, foi em cima, aí nós estamos na linha 1, depois na linha 2 e assim sucessivamente. Ou seja, ele fez isso aqui. Isso é uma forma, vamos dizer assim, visual. Foi uma forma de eu zerar todos os elementos dessa matriz 5 por 4. São 20 elementos, no caso. Então, bem tranquilo até aí. Bom, vamos dar uma olhadinha agora neste caso aqui. Este caso aqui, por exemplo, né, que ele colocou, né, uma matriz 3 por 2 do tipo inteiro também, né? O que ele faz? Ele pega os elementos todos da matriz com valores iguais a um valor que foi definido, no caso, vamos dar uma olhadinha daqui a pouco aqui, né? E a soma dos índices de cada elemento imprime cada valor. Então, vamos dar uma olhadinha, olha. Matriz 3 por 4, it 0 até 3, para poder varrer as linhas. Depois, aqui eu tenho para poder varrer todas as colunas. Então, eu comecei, olha. Aqui, olha, 0 com 0. E aí ele vai somar 0 mais 0. Depois eu vou ter 0 com 1, ele vai somar 0 com 1 na posição 2. Então, assim, o que a ideia aqui da matriz é para cada índice dele, ele ir colocando a soma do i com o j. Né? Então, ele vai fazendo isso, e aí, no caso, ele imprime. Essa matriz está aqui, né? Como matriz 3 por 2, né? Então, ele colocou, olha, 0 e 0, o elemento é o 0. 0 e 1, somando os dois é 1. 1 e 0 é 1, 1 e 1 é 2, 2 e 0 é 2, e 2 e 1 é 3, tá? Então, assim, uma matriz bem simples também, nada demais, mas mostrando para você como é que funciona a questão da matriz. Não esquece, sempre o primeiro for vai pegar a linha, e o segundo for, eu vou pegando cada coluna daquela linha. Depois eu pulo para outra linha, pego todas as colunas, e assim sucessivamente. Não esquece disso. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Aqui ele falou quais são os elementos do vetor referenciados, eu vou dar uma passada nisso aqui para que a gente possa fazer um exercício mesmo simples aí com matrizes, né? Vamos fazer um primeiro exercício bem simples aqui. Deixa eu ver qual deles nós vamos fazer. Uma coisa que eu esqueci de falar, na verdade eu falei, só não falei o nome dela, né? Quando ele fala assim, faça um programa que crie uma matriz quadrada, o que é uma matriz quadrada? A matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Exemplo, uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, e assim sucessivamente. 5 por 5, 7 por 7, 10 por 10. Todas elas são quadradas. Então, não esquece disso. Matriz quadrada, sempre quando eu tenho um número de linhas igual ao número de colunas, ok? Então, não esqueça disso, tá bom? Bom, deixa eu ver qual que nós vamos fazer. Eu acho que eu vou fazer um outro exercício mais, um pouco complexo do que esse, mas acho que a gente podia fazer aqui, organizando os elementos, linhas e colunas.
Não, eu nem vou fazer o exercício daqui, eu vou deixar para frente, daqui a pouco a gente faz um exemplo para você mais sofisticado, vamos dizer assim. Eu vou continuar aqui com matrizes e funções para que a gente possa mostrar para você como fazer essa questão da função, né? Porque a gente também vai usar bastante isso com a questão da matriz com função, ok? Bom, vamos lá. Dando uma olhada agora na questão da matriz, eu posso passar a matriz como sendo uma função. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Lá a gente também passou o vetor na função, né? Então, assim, na função você passa como parâmetro o vetor. Aqui a gente também pode fazer a mesma coisa para a matriz. Ou seja, mandar a matriz como um parâmetro de uma determinada função. Exemplo, void imprime matriz. Não esquece, pelo amor de Deus. Void é uma função que não retorna nada. E na hora que você for fazer um exercício, dá uma lida no exercício devagar, com calma, com bastante tranquilidade, para saber qual é o tipo de retorno que tem que ser feito. Se ele falar, olha, uma matriz deve retornar um número inteiro, então não pode ser void, vai ser uma matriz do tipo retorno inteiro, então é int. Se ele falar que a matriz tem que fazer não sei o quê e não vai retornar nada, é uma matriz void. Repara bem, void imprime matriz, ele criou uma função para poder imprimir a matriz. E aí ele passou a matriz para lá. Ele colocou, olha, float mat, né, ou seja, tem que colocar aqui o tipo de matriz. Aqui está, né, no caso aqui, olha, não coloquei a linha e coloquei a coluna. E passei o número de linhas para cá. Neste caso aqui, né, nesse primeiro caso, eu passo o número de linhas. Então, o número de colunas está fixo, é sempre 3. Mas o número de linhas pode ser variável, né? Eu posso mexer com ele, é variável. Professor, mas isso não está aqui dentro, não vai entrar aqui, vai entrar no for depois, né? Não aqui. Repara bem, se eu fosse passar uma matriz quadrada para a função, eu já poderia fazer desse jeito aqui, ó. Imprime matriz, float, mat de 3, 3. Ou seja, já estou passando o número de linha e o número de colunas. Qual é o jeito correto? Todos os dois estão corretos. Você que sabe qual que você vai utilizar. Por exemplo, se eles não falar, não definir o número de linhas, enfim, que você for ler, vamos supor que você vai fazer uma matriz que seja assim, o número de alunos de uma determinada turma, você não sabe quantos alunos, é interessante talvez que você faça dessa forma. Se ele falar assim, olha, uma matriz quadrada de 3 por 3, olha, você já pode fazer desse jeito, não tem problema nenhum. Então, ou seja, fica a seu critério, é questão de interpretação mesmo, ok? Vamos dar uma olhadinha agora aqui, né, a gente já falou aqui agora, né, a respeito desse troço, então os parâmetros estão sempre sendo passados lá em cima, ok? Aqui tem um exemplo que é interessante a gente falar, olha só que interessante. Ele colocou um void imprime, ele colocou um float, aqui ele já definiu a matriz de 100 por 10, 100 linhas, 10 colunas. Só que ele passou aqui linha e coluna. Professor, mas você acabou de falar que ele não passar. Bom, aqui nesse caso ele resolveu passar o linha e coluna do cá. Linha, coluna, linha, col, no caso, né? Então eu começo for, int i de 0 até o i menor do que lin, que é o número de linhas, a princípio, vou dar um mais, eu coloco aqui esse out, eu imprimo o número da linha, e aqui eu boto um for de novo, j de 0 até o col, que está aqui, j mais. Poderia fazer de uma forma diferente, poderia já colocar direto no código aqui. Em vez de eu colocar lin, por exemplo, poderia colocar 100, né, porque eu já sei o número de linhas. E em vez de eu colocar o col, eu poderia botar 10, porque eu já sei também o número de colunas. Mas por isso que eu falei, vai depender do contexto que você estiver trabalhando. Repara como é que você vai fazer para chamar agora a função, isso é super importante, olha. Aqui tem um float, olha, DCC 119, não, o nome dessa disciplina, inclusive, horrível, né, o nome que deram para a matriz, de 100 por 10, e aquele, uma outra matriz, mat de 155, também um nome muito esquisito, 100 por 10. Repara bem agora, olha só, imprime somente 3 notas de apenas 53 alunos. Olha que interessante, a gente tem que parar para agora analisar. Esse exercício, por exemplo, esse exemplo, na verdade, não é bem um exercício, fala sobre o seguinte, é como se eu tivesse um número de alunos, né? Aqui ele está colocando uma matriz de 100, por exemplo, por 10, porque o número máximo de alunos seriam 100. Lembrando que cada linha vai mostrar para mim um aluno, né? E aí, no caso, 10 aqui seria o número de notas. Então, seria uma coisa... deixa eu tentar desenhar aqui, livre, né, para a gente... Opa! Eu fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele mais livre aqui para a gente ver. Né? Seria uma coisa assim, vamos supor, olha, se tivesse assim, olha, o primeiro aluno, né, o aluno primeiro, vou tentar escrever aqui nesse cantinho,
Você tem o primeiro aluno assim como sendo, por exemplo, ele ganhou 9 pontos na primeira, não vai ter jeito. 9, né, 9 pontos. Depois ele ganhou 10 na segunda TVC, que foi o TVC seu. Depois você tirou 7 no último TVC. Né? E aqui você vai lembrar que é um 7, tá? Tá muito ruim isso aí, mas tudo bem. Esse é o primeiro aluno. O segundo aluno tirou nota 8, por exemplo, no primeiro TVC, tirou 9 no segundo TVC, 9. Depois ele tirou, nossa, tá horrível de mexer com isso aqui. 9, depois ele tirou 6, por exemplo, tá? 6. Ele tirou um 0, que maluquice. 6, né? 6, tá aí, pronto. Repara bem, olha, eu estou trabalhando com 3 notas, é como se eu tivesse 3 TVCs. Não é o caso de vocês, porque a gente trabalha aqui com um número maior de TVCs hoje em dia, com 4 TVCs. Mas eu tenho nessa linha o primeiro aluno, né, na linha 0 o primeiro aluno, na linha 1 eu tenho o segundo aluno, e aqui para cada coluna eu tenho o número de notas dele. Então imagina que numa matriz genérica, grande, que a gente vai fazer, como aqui a gente está falando em imprime, eu estou sempre trazendo o número de matriz. Ele tem no máximo 100 alunos, com no máximo 10 avaliações. Ninguém é maluco, né, de dar 10 avaliações por semestre. Se bem que tem gente que é doida, pode ser que dê sim. Talvez seja até interessante a gente fazer uma avaliação, talvez por semana, fazer uma coisa mais progressiva, né, para poder fazer uma análise de vocês progressiva durante o semestre. Mas em geral, a gente não faz isso. Em geral, são 3 provas, por exemplo. No caso dessa disciplina, foram 4. Então, a gente vai usar uma matriz genérica, né, para poder pegar isso aqui. Quando ele coloca assim, olha, imprime somente 3 notas dos 53 alunos, eu passo assim, ó, imprime esse DCC aqui, né, que é essa matriz. Não precisa de eu colocar aqui dentro esses 100 e 10, é só eu botar o nome da matriz. E colocar os parâmetros, ó, linha e coluna. Então, são 53 alunos e 3 provas. Ou seja, ele vai imprimir para mim desse jeito aqui, 53 alunos com 3 provas. Se eu quisesse pegar, por exemplo, os 25 primeiros alunos com as 3 primeiras provas, eu botaria aqui 25 com 3. Exemplo aqui, ó, imprime o MAT 155, que é a mesma matriz, né? São 2 notas de 95 alunos. Então, olha, MAT, 95 alunos, as 2 primeiras notas dele. Ou seja, essa função que eu criei aqui, chamada imprime, é uma função genérica que vai servir para eu imprimir, por exemplo, assim, as notas de todos os alunos que eu quiser, desde que o número de alunos não ultrapasse 100 e desde que o número de notas também não ultrapasse 10. Como é uma coisa meio que genérica mesmo, não acontecer isso, então vai funcionar perfeitamente. Espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar. Tem um exercício resolvido aqui, que eu acho que ele vai mostrar do tipo teste de mesa, que eu acho interessante também mostrar como vai funcionar. Daqui a pouco a gente vai pôr lá no GDB e fazer um exercício mesmo na mão, tá bom? Olha só, ele quer que você crie uma função que receba uma matriz 2 por 3, é uma matriz quadrada? Não, não é quadrada, porque o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, a matriz 2 por 3, no máximo, 6 elementos. Lembrou disso aí? De números reais, olha, números reais. Reais. Float. E retorne uma média de valores da matriz. Então, olha, ele pediu para você criar uma função que retorna, ó, vou até clicar de novo, ele retorna aqui, ó, retorne a média dos valores da matriz. Então, se vai retornar, você já sabe que é uma média, então é float, com certeza. Então, a função não pode ser void, ela vai ser do tipo float, tá bom? E criar uma função principal que chama a função imprima média, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na solução. Tá aqui, olha. Ele criou aqui uma função chamada média matriz, né, passando float, né, uma matriz 2 por 3, foi a matriz que ele passou aqui, para a gente ver, ó, 2 por 3. Ele colocou ali IJ, float média, fez os 2 fors, né, 0 até 2, 0 até 3, e aí ele foi calculando a média. Na verdade, esse primeiro passo aqui, vamos dizer assim, seria uma soma, né? Se a gente ver bem, ele não está calculando a média ainda, ele está fazendo uma soma. Professor, eu posso fazer a variável soma? Pode, você pode criar aqui, por exemplo, um float, por exemplo, de soma, e aí, em vez de colocar o médio aqui, você coloca soma igual, soma mais cada um daqueles elementos. Então, você vai somando todos os elementos daquela matriz. Depois que você somar tudo, aí você calcula a média. Nesse caso, ele foi mais esperto, criou uma variável chamada média, ele já foi calculando primeiramente a média como sendo uma própria soma, depois ele dividiu ela pelo número de
elementos, que é 6. Ele fez uma média aritmética simples, que não é o caso dessa disciplina, que aqui a gente usa uma média ponderada. Repara bem, média aritmética simples. Se ele falou média, geralmente você vai tratar média aritmética simples. Se ele não fala nada, média aritmética simples. Falou uma coisa, aí você tem que ver que tipo de média é que você vai usar, ok? Bom, aqui, olha, repara que a função é do tipo float e ele está retornando a média dividido por 6, ou seja, está retornando o número que é float. Então, ele passou aqui um float, matriz t por 3, e aqui ele colocou já os elementos. Então, olha só, uma forma de eu atribuir os elementos da matriz, esse aqui, olha, eu abro uma chave e vou colocar todos os elementos da primeira linha, lembrando que ela tem duas linhas, separados por vírgula. Então, olha, 3.4, vírgula, 5.6, vírgula, 4.0. Aí eu dou uma vírgula, abro a chave e vou preencher agora os dados da segunda linha, 2.0, 1.1, 4.9, ok? Então, ou seja, dessa forma eu já passei a matriz para ele. Em geral, a gente pode fazer isso, mas eu também posso fazer uma forma de você digitar os elementos da matriz, certo? Ou seja, não fazer dessa forma de passar direto. No caso aqui, ele criou um float média e já chamou lá, ó, a função passando a matriz. Então, a média matriz e já passou essa matriz aqui. Então, já foi lá para cima, ele calculou a média e retornou. Cout média. Se eu não quisesse criar isso aqui, eu não precisava. Eu poderia sumir com isso daqui. E aqui, ó, no lugar do média, eu poderia colocar média matriz aqui dentro. Então, ele já calcularia, já mostraria no Cout para mim. Qual é a melhor forma? A que você achar melhor, não tem problema. Pode ser essa aqui, como também pode ser a que eu falei agora há pouco, certo? Então, eu vou tirar aqui para que a gente possa ver isso. E tem, não esquecer daquele retorno de 0 aqui no IntMain. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Eu pensei que fosse um teste de mesa, mas na verdade não é ainda um teste de mesa. Ah, não, minto, é um teste de mesa. Eu estou ficando muito doido. Então, olha, este exercício agora vai ser feito em cima de um teste de mesa. Mas eu não vou fazer aqui, porque a gente já fez, a princípio, ele lá em cima, certo? Eu vou até, inclusive, comentar uma coisa interessante sobre a matriz passada, que é essa aqui, que já está aqui, olha, ele passou ela aqui, ó, viu? Não foi carregada digitando, ela foi passada de uma vez para a matriz, certo? Então, olha só, ele colocou aqui, lembrando que o teste de mesa funciona desse jeito, no dia da prova, se você quiser fazer esse esquema, você faz, mas, em geral, ele pede para você saber o que vai ser exibido na tela, né, no caso. Nesse caso, vai ser a média, né? Aqui no caso, olha, o Cout média é igual a média, né? Então, lembrando sempre que o teste de mesa, no caso das matrizes, é sempre feito dessa forma que aqui está. Então, como é que você vai fazer para poder ver essas coisas funcionando, né? Por exemplo, você está lá na hora da prova, está nervoso, etc. Não fica nervoso. Vai, pensa um pouquinho, relaxa, olha, não tem nada difícil em matriz. Vamos pensar um pouquinho aqui, olha. Mate 2, 3, já carreguei isso aqui para mim, então eu tenho a matriz, faz esse esqueminha lá no dia da prova, monta a matriz assim, bonitinha, para que você possa ver a matriz, enxergar as coisas, se ela for passada dessa forma aqui. Porque às vezes não vai ser passada assim. Mas se fosse, por exemplo, esse teste mesmo, em geral, ele poderia ser feito assim. Porque aí você tem os valores já para poder calcular. Então, repara bem, já não sai calculando igual um maluco no dia da prova, não. Pelo contrário, para um pouco, pensa, olha só, eu tenho aqui, já carreguei, baseado nessas informações, olha, então a primeira linha vai ser 3.4, 5.64, então eu coloquei aqui, ó. Segunda linha, vou lá, coloco 2, 1 e 4.9, pronto, a matriz está montada. Agora eu vou pensar o que o programa vai fazer. Então vamos dar uma olhadinha, olha, eu estou com a matriz montadinha, bonitinha, linda e maravilhosa ali. Então, eu peguei lá em cima, olha, eu peguei aqui, né, carreguei a matriz, aí ele colocou aqui, ó, float média, média matriz. Então, ele vai lá para cima, para a matriz, 2 por 3, e começa a fazer, olha, média está aqui, o I e o J, por exemplo, por enquanto não tem valores, o média eu acabei de inicializar com 0. Agora eu vou rodar, olha, comecei com for I igual a 0, então já atribuí um valor para o I, que é 0, vai começar do 0, e vai até 2. Por que 2? Porque é o número da linha, está ali, claro. Então, eu continuei. Se eu rodar mais para baixo um pouquinho, ele vai para o J já inicializei o J, está aqui com 0, e vai até quando ter um número de colunas, que é 3. Então, está ali em cima. Então, eu coloquei, lembrando que o média é assim. Agora, o 0 ainda, o média está com 0. Aqui está o I, está o J. Então, eu peguei, olha, média igual a média é uma coisa, vai ser a próxima linha que vai ser executada. Então, o média, que estava com 0, né, já foi inicializado lá em cima com 0, que ele pegou, olha, média então igual 0 mais IJ. Quem é o I? O I é 0, o J é 0. Então, 0, 0. Então, média vai ser isso aqui, ó, 0 mais 3.4, que está dando 3.4.
Beleza, tranquilo. Acabei aqui, eu não vou voltar aqui em cima, porque eu não terminei ainda de fazer isso aqui, ou seja, eu vou fazer agora a próxima coluna. Então, rodei para baixo, vou fazer a próxima coluna. Está aqui, ó. Então, J passou agora para ser 1. Então, agora eu vou fazer de novo média, está aqui. Lembrando que a média lá está com 3,4. Agora, olha só, média igual, ó, elemento 0, que é da linha I, e 1, que é o J está valendo 1. Quem que é o 0, 1? É o 5,6. Então, eu somo 3,4 com 5,6. Está aqui, ó. Deu 9 por enquanto. Acabou a coluna? Não, ainda tem mais um elemento. Eu volto lá de novo, faço lá outra vez, passo o J agora valendo 2, vem para baixo para o média, e agora eu vou somar. Né? Lembrando que o média está com 9, tá? Eu tenho média agora de 0 com 2. Né? Quem que é o 0, 2? Esse cara aqui, ó, 0, 2, é o 4. Então, 9 com 4, 13. Acabou, coluna, acabou. Agora eu vou sair fora desse for, vou lá para cima e vou mudar o I. O I agora que estava 0, ele vai passar a ser 1. Então, o I agora, deixa eu descer aqui, ó, passou a ser 1. Está aqui, ó. 1. E lembrando que a média, né, já está dando 13. Eu esqueci de falar nela, né, que é 9 mais 4, deu 13. Está aqui. Então, agora eu vou pegar o I, vou passar para 1, vou pegar agora a segunda linha, essa aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse elemento, somar com esse e somar com esse. Na verdade, eu tenho que pegar a conta que está em cima, 13, somar com esse, depois com esse e com esse. É isso que ele vai fazer aqui para baixo. Olha, eu vou passar direto para que você possa ver. Repara bem que o I agora está valendo 1, 0 e 3. Então, aqui, média, vai ser o média de I, que é igual a 1, e o J, que é 0. É o elemento 1, 0. E esse aqui, 2. E assim ele vai sucessivamente. Então, 3 mais 2, 15. Ele vai somando tudo, olha, vai chegar lá embaixo, tá? Eu vou passar aqui agora mais rápido, né, para a gente ver isso tudo. Opa, peraí, aqui, ó, o média deu 21, né, 21. Então, ele chegou ali em cima, acabou, aí agora ele vai lá para baixo, na média foi somado tudo, deu 21. Então, agora faltou o return, média, é 21 dividido por 6. Então, retornar, e ele vai retornar para mim aqui para baixo, ó, 21 dividido por 6. 21 dividido por 6, peraí, média. Na verdade, desculpem aqui, eu fiz um cálculo errado. Não, é isso mesmo, é 21 mesmo, 21 dividido por 6, né? 21 dividido por 6, a média, que ele vai fazer, média 21 dividido por 6 vai dar aí 3,5. Então, nesse caso, vai ser impresso média igual a 3,5. Então, é isso que você tem que fazer. Nesse caso desse exercício, né, se a gente pensar, olhar para o que ele está fazendo, se você entender o que o programa tinha que fazer, se você tivesse a matriz em mãos, você faria isso rapidamente, só de olhar para a matriz. Olha, soma esse elemento com esse, com esse, com esse, com esse e com esse. Ou seja, eu somo todos os elementos da matriz, depois eu divido por 6. Vai dar exatamente 3,5. Só que não é bem assim que a gente faz. A gente tem que olhar para o programa que foi disposto para a gente no teste de mesa e ver o que ele está fazendo. Depois que eu vi o que ele está fazendo, sim, aí eu posso usar desses recursos para poder otimizar meu tempo, inclusive de solução do exercício na hora de uma avaliação, de uma prova. Nesse caso, eu recomendo sempre que você observe o programa, verifique o que ele faz, e aí sim, faça o teste de mesa, etc., e mostre o que é a saída. Nós vamos sempre olhar o que é a saída. Nesse caso aqui, se, por exemplo, perguntar no teste de mesa qual é a saída do programa, a saída é essa aqui, ó, média igual a 3,5, que é o que você tinha que escrever lá naquele quadradinho. Basicamente isso. E tem um espaço para poder fazer. Espero que vocês tenham entendido, né, para poder fazer um teste de mesa como esse, tá bom? Não vejo nenhum problema com esse tipo de coisa, né? E agora vamos fazer um exercício aí mais bacaninha sobre esse negócio aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver o E6. Olha, implemente uma função que receba por parâmetro uma matriz quadrada de números reais, a dimensão máxima é 100, o inteiro n, que indica quantas linhas, colunas dessa matriz serão consideradas. Essa função deverá calcular e imprimir separadamente a soma dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Bom, lembrar aí, agora entra um outro problema. Como é que a gente determina uma diagonal principal e uma diagonal secundária dessa matriz? Depois ele quer que você faça um programa principal para declarar e preencher as variáveis necessárias para utilizar a função desenvolvida. Notar que é necessário ler o valor n, aí no caso antes da leitura da matriz, e preencher apenas a quantidade de linhas e colunas que o usuário desejar. Eu vou tirar a tela aqui agora, vou pegar um rascunho para que a gente possa explicar um pouquinho sobre essa questão de diagonal principal com diagonal secundária, ok? Eu acho isso importante, porque pode ser que você dê de cara com esse tipo de coisa por aí, tá bom? Deixa eu só abrir aqui um rascunho, espera aí um pouquinho.
Caramba. Espera um pouquinho só que eu vou abrir aqui. Opa, espera aí, deixa eu colocar aqui. Vamos usar um quadro, né, um Paint, espera aí. Vamos usar um Paint online, tanto faz, né? De desenho online aí, enfim, qualquer coisa que a gente possa utilizar, Paint online, enfim, que a gente pode utilizar. Deixa eu ver aqui. Vamos usar o próprio Word mesmo, tem instalado aqui na minha máquina. Espera um pouquinho só, deixa eu só usar aqui. Aí, tentando achar aqui o... É Canvas, no caso, né? É Canvas, se não me engano. Mas eu acho que é Canvas, se não me engano. É o Canvas. Aí ele tem um quadro, assim, enfim. Né? Pronto, agora eu consegui aqui fazer o Canvas. Pronto, beleza, ótimo. Desculpem aí a demora para poder fazer esse tipo de coisa. Deixa eu colocar aqui uma janela para que a gente possa ver. Olha, eu vou explicar a questão aqui para vocês antes da gente fazer mesmo o exercício propriamente dito, né? Deixa eu só acertar aqui a tela. Bom, nós temos aqui um quadro, né, vou mostrar para você agora a respeito da diagonal principal e diagonal secundária. Lembrando que esses conceitos não têm nada a ver com programação, são coisas lá da matemática que você deve ter aprendido no ensino médio. Mas vamos dar uma reformulada aqui. Repara bem, se eu tiver uma matriz como essa aqui, olha, eu vou colocar aqui, ó, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 9, por exemplo. Essa matriz que aqui está. Vou usar, inclusive, a mesma especificação que você usou lá no ensino médio. Essa, primeiro, é uma matriz quadrada? Sim, é uma matriz quadrada. É uma matriz quadrada do tipo 3 por 3, né? É uma matriz quadrada 3 por 3. Então, ela é uma matriz quadrada. Como é que eu vou saber qual é a diagonal principal e a diagonal secundária? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: diagonal principal, diagonal secundária só existe para matrizes quadradas, tá? Se a matriz não for quadrada, não tem como calcular. Então, a gente tem que saber que necessariamente vai ser uma matriz quadrada. Vou usar uma cor diferente aqui agora, vou usar um verde, não vou usar um vermelho mesmo, para poder te mostrar quais são os elementos da diagonal principal. A diagonal principal é essa aqui, ó. Eu vou passar o vermelho sobre ela, vou passar uma seta aqui. Essa é a diagonal principal. Como é que eu vou saber qual é a diagonal principal? Primeiro, esse elemento aqui é o elemento 0, 0, certo? Linha 0, coluna 0. Esse elemento aqui é o elemento 1, que é linha 1, coluna 1. E esse elemento aqui é o elemento 2, que é a última linha, né? Coluna 2, seguindo o índice aí. O que eu descobri? Diagonal principal, o I é igual ao J. Significa que o índice da linha é o mesmo índice da coluna. Então, se eu sei que isso é verdade, esta vai ser a diagonal principal da minha matriz. O que ele quer lá no exercício, por exemplo, é que você, deixa eu só confirmar aqui, eu acho que é para você somar os números, deixa eu ver aqui, calcular, imprimir, você vai dar uma soma dos elementos da diagonal principal. Então, por exemplo, ele quer que você imprima, né, a soma dos números da diagonal principal. Ou seja, esses números aqui, ó, 3 com 1 com 9, é o que ele quer que você imprima lá. Como é que eu vou descobrir agora qual que é a diagonal secundária? Enfim, a diagonal secundária, eu vou trocar aqui de cor, vou botar um verde, está aqui. Bom, olha só, eu vou fazer a seta aqui. Essa aqui é a diagonal secundária. E aí, vale a pena a gente pensar um pouquinho aqui, olha. Este elemento aqui, por exemplo,
é o elemento linha 0, coluna 2. Este elemento aqui já tem, olha, é o 1, 1, né? Então já está aqui, ó, é esse número aqui, é 1. E esse elemento aqui, se a gente observar bem, ele é o... Desculpa aqui, peraí, deixa eu só... eu fiz uma lenha aqui, peraí. Fiz mesmo, hein? Fiz uma lenha muito grande e eu perdi a minha... já vi aqui. Na verdade, eu não perdi. Estava em outra aba e eu não percebi. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo? Vamos lá. Esse elemento aqui, na diagonal secundária, esse elemento aqui, né? Seria aí linha 0, 1, 2. É o 2, 0. O que a gente percebe nesses elementos? Olha, 0, 2, 1, 1, 2, 0. Se a gente somar o I mais o J, vai ter sempre o mesmo valor. Vamos ver se isso é verdade? Olha, 0 com 2 é 2. 1 com 1 é 2. 2 com 0 também é 2. Então, a gente agora descobriu também a regrinha da diagonal secundária. Então, para fazer o exercício que ele pediu para a gente fazer, primeiramente, a gente tem que ter um conceito matemático em mente. Ou seja, saber que é uma matriz, vai ser uma matriz quadrada, e que, além de ser uma matriz quadrada, eu tenho que também trabalhar com a diagonal principal e a diagonal secundária. Isso porque ele não te pediu o determinante da matriz, que poderia também ser uma outra opção, mais complexa um pouquinho, mas também não é nada assim exuberante de coisa difícil de fazer. Então, primeira coisa, tem que ficar claro para você quais são os elementos da diagonal secundária principal e quais são os elementos da diagonal secundária. Lembrando sempre que a matriz será quadrada, tá, gente? A matriz é uma matriz quadrada, por exemplo, no caso 3 por 3. Se fosse uma 4 por 4, tudo bem, 5 por 5 e assim vai sucessivamente, ok? Então, eu sempre vou trabalhar com matrizes quadradas quando a gente fala do assunto diagonal secundária, diagonal principal e diagonal secundária, ok? Vamos dar uma olhadinha agora no próprio exercício de novo. Vou voltar aqui o enunciado dele, agora a gente já sabe o que tem que ser feito, e vamos dar uma olhadinha sobre o que o enunciado está pedindo para a gente, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui de novo, olha lá. Deixa eu colocar ele aqui na tela para a gente dar uma olhada. Bom, implemente uma função que receba por parâmetro uma matriz. Então, olha só, eu tenho que pensar, o parâmetro vai ser uma matriz quadrada, ó, matriz quadrada, lógico, vai ser quadrada de números reais, ó, de números reais, então vai ser float. Então vai ser uma matriz float que eu vou. Dimensão máxima 100. Então, assim, eu posso botar uma matriz 100 por 100, por exemplo, não importa, tá? Desde que eu tenha um número inteiro n é para o inteiro n, que vai indicar quantas linhas e colunas. Como a gente já sabe que matriz quadrada precisa passar só um n, porque o número de linhas é igual ao número de colunas, ok? Dessa matriz considerada. Essa função deverá calcular, então, o que a função vai fazer? Ela vai calcular e imprimir separadamente soma dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Repara bem agora, para e pensa, essa função é uma função que vai receber, que vai retornar alguma coisa ou não. Se ele falou que a função calcula e imprime, então ela não volta nada. Eu não quero que ela volte, ela tem retorno. Então essa função vai ser uma função do tipo void, com certeza uma função do tipo void. Então vai ser tranquilo, certo? Outra coisa que eu tenho que observar no enunciado deste exercício, se ele falou que é para você calcular, por exemplo, diagonal principal e diagonal secundária, a matriz provavelmente vai ser uma quadrada, ele já falou, inclusive, aqui. E por que ele botou um inteiro n? Ah, professor, por que ele não trouxe o número de colunas e linhas? Porque o número de colunas é igual ao número de linhas. Então, não importa, eu posso só passar um número inteiro, n, e acabou. Vamos continuar vendo. Ele quer que você faça um programa principal também, que declara e preencha, né, as variáveis necessárias para utilizar a função desenvolvida. Então, olha só,
Lá no main, ele quer que você declare, no caso, e vai utilizar lá as variáveis necessárias para a função desenvolvida. Então, ou seja, ele vai querer que você implemente também, vamos dizer assim, uma parte para você preencher a matriz digitando os dados nela. Então, olha só, é outra coisa. Note que é necessário ler o valor de N antes da leitura de matriz. Então, eu vou fazer o seguinte, o que ele quer que eu faça no main? Primeira coisa, digite o valor de N. Por que ele tem que fazer isso? Porque, baseado no valor de N, eu vou saber o tamanho da matriz. Né? Se, por exemplo, digitei 3, eu já sei que a matriz vai ser um 3 por 3. Digitei 100, matriz 100 por 100, vai ficar aqui até amanhã digitando as coisas. Lógico que nós não vamos fazer uma coisa dessa aqui, mas ele falou que a dimensão máxima seria 100, então você deve levar isso em consideração também. Certo? Bom, tá, preencher apenas a quantidade de linhas e colunas que o usuário desejar. Por isso que ele falou isso aí para você. Então, gente, são coisas que você precisa entender, que são, assim, de suma importância. Por quê? Porque você tem que pensar, por exemplo, na hora da prova, de saber o que você vai fazer para poder não, por exemplo, implementar alguma coisa errada. Por exemplo, nesse caso, ele não falou para você que a função, por exemplo, deveria retornar alguma coisa. Ele falou apenas para você que a função, por exemplo, deveria fazer o quê? Deveria imprimir e calcular os números da matriz. E foi só isso. Acabou. Certo? Vamos abrir um online GDB aqui para que a gente possa fazer esse exercício com vocês, tá bom? Deixa eu só abrir aqui o online GDB. Deixa eu parar aqui, né? Primeiro a apresentação. Eu vou abrir aqui o online GDB para que a gente possa fazer aí, no caso, o exercício, né? Um pouquinho, deixa eu só dar uma olhadinha no exercício 6. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Gente, tá dando. Deixa eu criar um new project de uma vez. Pronto, beleza. Já vou mudar aqui para C++. Ok. Deixa eu colocar aqui agora na tela. Eu já estava preparando ele aqui. E vamos lá. Pronto. O GDB já está na tela aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pensar o que a gente vai fazer aqui. Pensa-se o seguinte. A gente vai ter que criar, no caso, uma matriz quadrada, certo? Para poder fazer isso. A gente pode colocar uma coisa. Vamos criar primeiro a nossa função que vai receber, no caso, a matriz, tá bom? Então, vamos lá. Aqui em cima, né? Deixa eu só colocar isso aqui, tirar esse troço aqui que eu esqueci de tirar. Não gosto disso, de deixar isso aqui, beleza. Vamos lá. A função, ela é do tipo void, porque ela não vai retornar nada, ela já tem que imprimir e calcular as diagonais, né, a soma das diagonais. Então, a gente vai colocar aqui um void. Void. E void tá aí, né? Opa, deu um enter aqui. Void. Como é que vai ser o nome desse void? Como é que vai ser o nome dessa função? Sei lá, né? A gente pode pensar... vamos botar soma diagonais, tá? Vamos botar assim, ó. Soma diagonais. Soma diagonais. Bom, o que ele quer que você passe como parâmetro? Ele também falou isso lá no exercício. Ou seja, a gente vai passar uma matriz do tipo float. Então, vamos colocar aqui uma... Vou passá-la direto, tá bom? Passar direto, ó. Float, mat, né? Vou chamar de matriz, ok? Matriz, assim, a matriz, ok? Matriz. E aí eu já vou colocar 100. Sei que eu fiz uma linha aqui. De 100 por 100. Ou seja, eu já vou passar aqui de uma vez isso. E, além disso, ele quer que você passe aqui, né, um int n, tá bom? Lembrando que esse n é maiúsculo. Deixa eu só confirmar no enunciado do exercício, creio que é o maiúsculo mesmo. Ele é maiúsculo mesmo. Eu vou passar um int n que está ali. Beleza? Então, terminou isso aí, beleza? Já estou passando aqui direto o 100%, porque ele falou lá que a matriz máxima seria 100. Então, eu vou criar agora uma variável também do tipo float, eu vou chamar assim, soma diagonal, eu vou botar assim, diag principal, ok? Principal, e já vou colocá-la como sendo 0. Depois eu vou criar, na verdade eu poderia fazer diferente, né? Botar assim, igual a 0, eu vou fazer separado, melhor.
float, soma, diag, secundária, igual a zero. Pronto, criei duas variáveis, né, para somar a diagonal principal e somar a diagonal secundária, e zerei elas. São duas variáveis que estão ali zeradas. Agora, eu preciso, vamos dizer assim, percorrer a matriz, né? Se percorrer a matriz. Como que eu vou percorrer a matriz? Percorrer a matriz. Enfim, vamos lá dar uma olhadinha. Então, a gente vai fazer assim, ó, for, né, for, mesma coisa aqui, for int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor que 100. Não, eu vou passar isso para cá. Eu quero saber, 100 e 100 é o número máximo, né? A matriz completa. Mas eu vou passar aqui que eu preciso nisso. Então, por isso que ele vai pedir para mim o número que está lá. Então, aqui eu vou botar i menor do que n, tá? Eu estou colocando n, mas eu não gostei desse n maiúsculo, não. Vou trocar isso aqui para n minúsculo, tá? Porque variável, geralmente, n minúsculo, não gosto disso, não. N, ok? Vamos colocar aqui, ó, i mais mais. Vamos colocar assim. Não, eu vou juntar essas coisas, porque senão fica muito... Pronto. Fiz aqui o for, esse é o for, lembrando, da linha. Agora eu vou botar um outro for aqui, for, né? Int, j, a 0, ponto e vírgula, j menor do que também o n, não é isso? J mais mais. Ou seja, eu vou incrementar o j também, ok? Pronto, acabou. Agora eu já posso pensar o seguinte: como é que eu vou somar os números, né, da diagonal principal com a diagonal secundária? Eu sei que if, presta atenção, se o i, né, se o i for igual ao j, eu já sei automaticamente que acontece o quê? Se o i for igual ao j, eu já sei que são elementos da diagonal principal. Então, se eu botar o i igual ao j, é um elemento da diagonal principal. Então, eu venho aqui e coloco, olha, soma diagonal principal, é isso? Igual isso mais o matriz, né? Matriz de I, J. Pronto. E aí, você é um cara mais esperto, se você quiser fazer uma coisa mais bonitinha, aqui você faz assim, ó, mais igual, que é a mesma coisa que a gente escreveu aqui agora, certo? Que aí fica uma coisa mais bonitinha, ok? Se eu sei que o I é o J, ok? Agora, como é que eu vou fazer os elementos da diagonal, vamos dizer assim, aí ele vai fazendo aqui a soma, vai somando, né, todos os elementos da diagonal principal. Para eu fazer a diagonal secundária, eu tenho que pensar o seguinte agora: como que eu vou fazer a diagonal secundária, ou seja, soma da diagonal principal, a diagonal secundária, né? Ou seja, como é que eu vou pensar agora fazer? Lembrar que a soma deles é sempre a mesma. Então, eu tenho que pensar o seguinte, olha só. Vamos fazer assim, ó. If, eu vou abrir um outro if aqui, né? Outro if. Como é que eu vou saber, por exemplo, se eu passei o n, por exemplo, vamos supor que eu passei uma matriz 3, tá bom? 3. Se eu sei que a matriz 3, e a gente viu lá no Canva, né, agora há pouco no quadro branco, por exemplo, no matriz 3, eu sei que... Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o que eu vou falar. Deixa eu voltar para vocês verem o raciocínio que eu vou usar aqui. E, na verdade, você pode pensar numa outra estratégia, tá? Eu vou usar... Olha, cadê o meu Canva? Ah, tá aqui mesmo. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui. Pensa o seguinte, olha só. No caso dessa matriz que eu passei 3 por 3, né? Eu passei, por exemplo, nesse caso, o n meu lá, meu n, desculpa aqui. Eita. Fiz a mesma lenha aqui de novo que eu fiz aquela hora. Meu n é igual a 3. Se eu sei que o meu n é igual a 3, neste caso dessa matriz com 3, olha só, 0 com 2. Então, eu sei que se o n é igual a 3, o somatório de i mais j vai ser quem? 2. Se eu passei um n igual a 4, por exemplo, matriz 4 por 4, provavelmente a soma do i mais o j vai ser o quê? 3. E assim
sucessivamente. Então, eu já sei que, baseado no meu N, eu sei calcular quanto que vai ser a somatória do I com J. No caso de um 3, eu sei que o I mais J vai ser sempre um número menor do que o I. O número menor do que o N, no caso. Então, vamos colocar isso aqui, ó. Então, a gente vai botar, ó, if I mais J. Mais J. Opa, escrevi errado, peraí. I mais J. Foi igual a N menos 1, que eu já sei que acontece. Mesma coisa, eu vou pegar isso aqui, ok? Então, mais igual, e vai ser o mesmo elemento aqui. Mais igual o mesmo elemento aqui. Desta forma, né, eu já sei varrer todos os elementos, eu vou varrer todos os elementos da matriz e vou somando os elementos da diagonal principal e com a diagonal secundária. Lembrando o seguinte, nesse caso, ele quer que a função ele calcule e imprima já os elementos da diagonal. Então, o que eu tenho que fazer aqui, depois que acabar tudo, etc., eu vou botar um cout aqui, não cout, vou colocar assim, ó. Soma dos elementos da diagonal principal igual, eu venho aqui, diagonal principal, ok? Aí seria interessante, né, você fazer aqui um barra N para poder, né, ficar mais bonitinho, para ir para a linha de baixo. Vou copiar isso aqui. Um dos elementos da diagonal secundária. Pronto. Isso é o que ele pediu para você fazer. Ok? Então, beleza, a função está pronta. Né? Beleza aqui. Vamos tirar esse hello hoje daqui, né? E agora a gente vai trabalhar com o main. Lá ele falou que a gente tem que pedir primeiramente para o cara qual é o número n. Então, eu vou definir aqui. Eu gosto sempre de trabalhar dessa forma, né? Já vou fazer aqui direto. Então, vamos dizer, ó, int n igual a 0. E esse n é um número inteiro, ok? Eu já vou colocar aqui, ó, n igual. Como é que eu vou fazer o número n? Pensa bem, eu já vou pedir o n, né? Já vou pedir o n aqui, né? O n, eu vou fazer assim, ó, sim, né? Sim. Já vou colocar assim para o cara, olha, digita o número. Acho que eu vou fazer, não estilo Moodle, né? Vou fazer mais bonitinho, falando para o cara, olha, digite, né? Então, você, cout, para ficar mais didático, né? Digite um número n, número referente ao número de linhas e colunas da matriz quadrada. 2 pontos. Aí eu vou dar um sim. N, pronto, já digitei ali o cara, né, para poder preencher o sujeito. Como é que eu vou fazer agora? Agora, como ele não pediu para eu criar uma função para poder carregar os dados da matriz, eu apenas vou fazer aqui um for direto. Eu vou aproveitar esse código aqui de cima, para não ter que ficar fazendo isso de novo. O código praticamente vai ser o mesmo, né? Olha, for ali, não sei o quê, só que aqui eu já sei do N, olha, já tem aqui, inclusive a mesma variável, né? E agora basta que eu faça o que aqui, para poder preencher os dados da matriz? Basta que eu atribua para cada um daquele sujeito um sim aqui, né? Então eu coloco, olha, sim. Nem vou colocar assim, digite os elementos tal. Você poderia colocar, né, para poder falar, sim, matriz. Inclusive, gente, falta fazer uma coisa importantíssima que a gente não fez aqui, que é definir aqui, antes do i, né, float aqui, vou colocar aqui embaixo, não, deixa em cima mesmo, melhor, float, matriz, você já colocou que é uma matriz 100 por 100, né, 100 por 100. Vou criar uma matriz aqui, 100 por 100, ok? Se você quiser definir desse jeito, você pode também definir desse jeito. Mas ele quer que você calcule no caso de tantos caras que estão lá. Então, eu vou colocar uma matriz 100 por 100, mas eu vou calcular, pensar nisso. Detalhe, se você prestou atenção até agora no que eu estou fazendo, você já deve estar com a sua cabeça aí assim, nossa, por que esse cara deu esse 100 por 100? Não poderia ser uma coisa diferente? Isso deve estar com a pulga na cabeça aí, né? Provavelmente. Vamos dar uma olhadinha agora, como que a gente vai fazer. Então, o sim aqui, né? Aqui eu esqueci de colocar,
é o IJ. Vamos pegar daqui de cima, que o número é igual. A gente aproveitar aqui o tempo aqui, ó. J. Pessoal, eu queria que você colocasse bonitinho, digite o elemento, não sei o quê. Tem problema, você pode colocar, se Alt, por exemplo, assim, ó. Digite o elemento, olha só, e você pode botar assim, vírgula, J, aí desse jeito assim. Lembrar, né, que depois, aqui no caso, seria interessante você botar um barra N aqui antes, para que ele possa fazer em cada uma das coisas ali, né, digite o número de coisa aqui, que não vai precisar, porque ele já vai começar com esse negócio mesmo. Aqui que vai precisar, ó, barra N, que eu esqueci de colocar também, não, né, pode colocar assim, pode botar um barra N aqui, senão vai ficar bagunçado. Só um barra N aqui já vai dividir, esse barra N aqui nem vai precisar. Pronto. Aqui ele vai pedir o elemento IJ, vou ler o elemento IJ, acabei, vou fechar agora os chaves, lembrando que o AnaGDB nos ajuda para esse ponto, né? E acabou, né? Então, agora falta eu chamar esse sujeito aqui, ó, soma diagonais, né? Então eu vou colocar o soma diagonais aqui, passando quem para ele? Passando quem? Passando a matriz, e aí não precisa de eu passar o tipo de matriz, basta que eu passe ela sem nada, assim, desse jeito assim, ó, matriz, vírgula, N. Pronto. Princípio, ok. É isso aí que você vai fazer. Certo? Então, olha só, já peguei aqui, pedi para digitar o número, já peguei aqui, pedi para você digitar todos os elementos que estão na matriz e pronto, ok? Lembrando que, olha, vai digitar 100 aqui, certo? E agora tem uma coisinha a mais aí para você prestar atenção. Vamos dar uma olhadinha para ver se tem algum erro de compilação. Ó, digite um número N referente ao número de linhas, colunas. Eu vou pegar, inclusive, essa matriz que está aqui, olha. É 3, 4, 7... Fone, essa não é float, não tem problema. 3, peraí. É a matriz 3 por 3, né? Lembrando aqui, ó, 3 por 3, então eu já sei que é a matriz 3 por 3. O primeiro elemento aqui, o 0, 0, é o 3. O elemento 0, 1, 4, 7. Depois eu tenho o 8, 1, 2. 8, 1, 2. Depois eu vou ter aqui o 3, 6, 9. 3, 6, 9. Antes de eu fazer, vamos pensar o seguinte, olha, soma das diagonais da diagonal principal, nesse caso aqui, vai dar 9, 10, 13, né? 13. Então, vamos ver aqui se vai dar certo esse negócio nosso, olha. Soma dos elementos da diagonal principal, 13. Eu esqueci de fazer a diagonal secundária, né? Que é 7, com 3, aí 10, 11. Então, vamos ver aqui se o nosso programa funcionou normalmente. Aqui, olha, soma dos elementos da diagonal principal, 13. Perfeito, ou seja, não tem nada difícil nesse exercício, foi bem tranquilo até de fazer ele, certo? Um exercício, vamos dizer assim, bem tranquilinho da gente fazer ele aqui, para esse caso, né, funcionando. E se os elementos fossem float? Beleza, vamos inventar uma variável aqui, vamos botar um 3 por 3 de novo, né? 3 por 3, vamos inventar, cara, 2.1, fazer a conta só para a gente ver se vai funcionar, 3.5, 5.6, 7.8, 9, 7.3, 8.1, 6.4, 9.5 e acabou. Olha. Soma dos elementos da diagonal principal, 20.6 e da diagonal secundária, 22.7. Lembrando que eu não fiz aqui o set precision, não precisou de nada disso, enfim, aqui neste caso, nesse contexto, é indiferente, ok? Então, tá aí, bem feito, tranquilamente, não tem nenhum problema quanto a isso para poder resolver esses problemas com matrizes. Gente, matriz não tem nada demais, né? Basta que você pense um pouquinho sobre a questão da matriz mesmo em si. Repara bem uma coisa, se além, né, vamos dar uma modificada, me veio na cabeça aqui agora, se eu pegasse aquele mesmo exercício que eu pedi para você e pedisse para você fazer o seguinte, eu quero que você pegue uma função agora para você ler a matriz, né? E não é para poder ler no int-main, você quer uma função para que você leia a matriz, certo? E além disso, eu vou complicar um pouquinho mais.
além de você mostrar o soma dos elementos da diagonal principal, soma dos elementos da diagonal secundária, eu quero que você some também todos os elementos pares dessa matriz. Entenderam o que eu pedi? Na verdade, acabei de criar isso aqui agora na cabeça. Então, vão ser duas alterações que eu vou pedir para poder fazer nesse exercício que eu fiz com vocês agora. Primeiro deles, verificar criar uma função para que eu possa ler os elementos. Essa rotina está dentro do int main. Eu não quero lá mais lá. Eu quero que você separe isso, ou seja, coloque uma função separada para que ele possa ler os dados da matriz. E, além disso tudo, eu também quero que você verifique para mim todos uma soma dos números pares. Então, a gente vai somar a diagonal principal, a diagonal secundária, e também os números pares. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá para o OnlineGDB de novo, para que a gente possa trabalhar aqui. Acho que não tem nenhum mistério, tá? Isso também, não tem nada demais. Vamos dar uma olhadinha aqui, esperar aí, no OnlineGDB. Olha, o programa já está até pronto, né? Vamos dar uma olhadinha. Essa parte aqui, então, olha, pensa bem comigo. Se eu quero que você vai ler, né, que você leia os elementos da matriz, essa função vai ter retorno? Não, não precisa ter retorno, é apenas para poder ler. Então, a gente vai fazer uma função parecida com essa aqui, ó, uma função void, né? Eu vou criar aqui, ó, void, ok, void, ler, leitura, matriz, tá? Vou colocar leitura de matriz, eu vou inclusive aproveitar o código que está aqui em cima, vou passar a matriz para lá. Vou criar aqui, né? Por que eu mandei o N? Porque eu vou precisar desse N, né? Porque senão, a matriz que eu estou criando é uma matriz 100 por 100, a princípio sendo criada. Mas eu vou ler apenas parte dessa matriz, né? O que eu vou passar de N. Então, eu vou pegar todo esse código que está aqui, olha, vou tirar ele daqui e vou jogar aqui para dentro da matriz. Ô, Rony, mas espera aí, poxa, tem uma coisa errada aí que você está fazendo, tem não? Não, é a leitura da matriz. Então, agora, olha só, se eu peguei a matriz, criei aqui, pedi para você digitar o número, aqui embaixo agora, falta eu criar agora a leitura da matriz. Então, eu chamo aqui a função leitura da matriz, e vai ser igualzinho isso aqui, ó, e passo para ela a matriz e o número N. Ele vai jogar aqui em cima para mim, não vai retornar nada, a função void, normalmente, leitura da matriz, float matriz, N por N, o int N aqui no caso, por exemplo, no caso da matriz 3 por 3, tranquilamente eu poderia fazer isso, certo? Vou ler toda a matriz e depois eu passo para o soma diagonais aqui embaixo, ok? Bom, eu pedi que além de você fazer a soma da diagonal principal, a soma da diagonal secundária, para que você verificasse também os números pares, né? A gente pode fazer isso aqui dentro, aqui, tranquilamente, basta que eu coloque um if aqui dentro, if, né? Aí agora eu teria que criar uma função aqui, olha, uma variável float, soma pares, por exemplo, soma de números pares igual a 0. Se, né, se, preste atenção, esse sujeito aqui, que é o índice que eu estou vendo, ou seja, se aquele elemento, percent 2, foi igual a 0, significa que ele é um número par, né? Então, ou seja, aquele elemento que eu li é um número par. Então, eu pego o soma pares, boto mais igual a esse elemento aqui. Elemento aqui, ok? Olha só que interessante, acabei de fazer agora o soma pares, só que agora eu não estou botando o cout ali, né? Coloquei o soma, por exemplo, dos elementos, botei a soma dos elementos da diagonal principal, barra N, agora sim eu vou precisar de um barra N aqui embaixo, né? E agora eu vou colocar, vou criar esse, vou copiar isso aqui, que é a mesma coisa, não tem muito mistério, soma dos elementos pares da matriz. Aí eu venho aqui e coloco soma pares, ó. Soma pares, ok? Lembrando que agora, gente, do jeito que está aqui, não tem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente. Deixa eu ver se eu fiz alguma... Opa, eu fiz uma coisa errada aqui. Peraí, fi. Opa, verdade, olha só. A minha matriz é uma matriz do tipo float, então eu vou ter que alterar tudo. Nesse caso que eu pedi, eu não observei isso, né? A matriz tem que ser do tipo int, então a gente vai ter que alterar o exercício inteiro. Não vou poder receber mais matriz do tipo float, né? Então vou ter que receber do tipo int, e aqui, ó, vai ser int também, né? Int,
que int, eu não me atentei a isso, né? Desse jeito que eu fiz. Voz de leitura aqui, int, não esquecer, mesma coisa, int, não vai mudar nada aqui. Aqui, int. Acabou. Agora, ok. Beleza, olha só. Digite o número n referente ao número de linhas e colunas da matriz. 3 por 3. Vou pegar esta matriz que está aqui, ó. 3, 4, 7. Mesma coisa, ó. 3, 4, 7. Depois vai ser 8, 1, 2. 8, 1, 2. Depois eu tenho 3, 6, 9. 3, 6, 9. Antes de eu dar um Enter, vamos fazer de novo. A gente já viu aqui que 9 mais 1, 10, 13 da diagonal principal. Eu vou colocar aqui em vermelho do jeito que está. Acho que esse vermelho aqui que eu usei. É 13. Da diagonal secundária, deu 11, né? 11. Então, olha, 13 com 11, somatório, né? E aí agora eu vou somar todos os pares. Eu vou colocar de azul. Não, vou colocar com essa cor aqui, amarelinho. Olha, vou somar o 4, vou somar o 8, vou somar o 2, vou somar o 6. Então é isso aqui, ó. No de pares, né? Vai dar 10, 18, 20. Eu acho que é 20, né? Se eu não errei as contas aí, eu acho que é 20 mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se agora vai aparecer tudo que eu preciso aqui, ó. Então, ó, soma dos elementos da diagonal principal, 13, soma dos elementos da diagonal secundária, 11, soma dos elementos pares da matriz, 20. Perfeito. Nenhum problema. Quero, vamos dizer assim, um pouco mais agora de incrementar, etc. Eu quero que você retorne, por exemplo, né, o somatório dos elementos pares. Ou seja, eu não quero mais que isso fique aqui dentro da matriz. Por quê? Bom, o nome da função é void soma diagonais. Eu quero que você tire para fora isso. Vai tirar agora em formato de função. Entenderam o que eu pedi? Eu quero agora que você faça a questão do somatório dos elementos pares através de uma função que retorna esse valor. Mas, então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma função aqui, que é int, preste atenção agora, é int, tá? Soma pares, eu vou chamar de soma pares, vou passar a mesma coisa, olha, tá aqui. De n, né? E vou tirar, na verdade eu vou usar a mesma coisa aqui, vou usar a mesma coisa aqui, né? Olha, aqui eu vou pegar esse soma pares aqui, olha. Vou fazer assim, ó, int, soma pares, vou pegar isso aqui agora, vou tirar daqui de dentro, vou colocar aqui dentro do for, ó. O primeiro for, fechou o segundo for, pronto, beleza, tá vendo? Olha, soma pares 0, tô pegando soma pares, tirei ele dali de cima, né? Vou tirar até essa variável daqui, porque agora ele não vai ter mais. E agora esse cout aqui também vai sair daqui. Não vai estar aqui. Lembrando que ele não vai ficar dentro da função, eu vou trazer ele para cá, para baixo. Daqui a pouquinho eu vou arrumar isso. Soma pares, e aí depois eu vou dar aqui, ó, return, soma pares. Você acompanhou o meu raciocínio, eu só tirei as coisas de lá, estou criando uma função chamada soma pares, dessa vez ela retorna para mim o valor inteiro, estou passando a matriz do número n, fazendo as contas todas, somando os pares e retornando ele aqui embaixo. Aqui embaixo, digite um número n, ele vai fazer a leitura da matriz, vai somar as diagonais, ou seja, aqui em cima ele já vai fazer. Agora, eu vou fazer o seguinte. Soma dos elementos pares da matriz, soma pares, né, soma pares que eu botei aqui, soma pares, isso mesmo. Passando a matriz, 0. Olha só. Assim, ó, desse jeito. Então, já vai trazer para mim ali a soma dos elementos pares. Eu só tirei para fora, né, daquela função anterior. Na verdade, eu fui desmembrando o programa mesmo. Eu estou mostrando num programa só várias coisas sobre matriz em termos de função para você. Vamos dar um run aqui. Opa, tem um errinho bobo aqui. Ah, tem mesmo aqui, ó. Vamos usar a mesma matriz que a gente está usando aqui como exemplo. 3, 4, 7. Espera aí, 3, né? 3, 4, 7.
812, espera aí. 812, depois eu tenho 369. 369. Ele vai fazer primeiro, aqui ele está nessa leitura de matriz, agora vai fazer a soma das diagonais, vai mostrar, depois ele vai fazer a soma dos pares aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha. Ó, soma dos elementos da diagonal principal, 13, soma dos elementos da diagonal secundária, 11, faz a matriz, 20. Perfeito. Sensacional, né? Enfim, vamos parar por aqui. Espero que eu tenha ajudado você aí a entender um pouco mais sobre a questão da matriz, certo? Eu recomendo sempre que os alunos refaçam todos os exercícios que nós fazemos em sala. Você pode pegar esses exercícios que eu fiz, fazer ele, inventar até uma modinha, outra coisa que você quiser, como eu acabei de inventar aqui. Mas, enfim, não tem nada difícil. Basta que você leia, interprete e faça com calma a questão. Não esqueça, no teste mesa, gente, pelo amor de Deus, não tem como errar teste mesa, é uma coisa mais simples. Então, assim, pensa, olha, raciocina, faz com calma. No caso do programa, você também vai fazer igual eu fiz. Pensa direitinho o que ele está pedindo, se pedir uma função, se vai passar isso, se vai passar aquilo, se ela vai ter retorno, não vai ter retorno, ou seja, faça com calma. Leia a prova, a questão primeiro. Não esqueça disso, certo? Um grande abraço para vocês. Depois a gente volta com outra aula sobre estantes. Ok? Um abraço.